e aquilo que se falou a propósito do Espírito Santo nas várias vertentes. Sejam muito bem-vindos ao Terceira Dimensão. O Divino Espírito Santo foi o tema estudado em conferência. O resultado de diferentes perspectivas foi transformado 7 anos depois em obra literária composta por 3 volumes, agora apresentada em Angra do Heroísmo. A obra literária composta por 3 volumes, intitulada Utopia Global do Espírito Santo, teve como ponto de partida o Congresso Internacional que aprofundou o tema das festividades do Divino. Diferentes pontos de vista contribuíram para a diversidade de teorias enriquecedoras do trabalho final. A ideia surgiu da Câmara Municipal de Alenquer, a qual lançou o desafio de organização à Universidade de Lisboa. Fizeram-nos o desafio de, uma vez que foi em Alenquer, há 7 anos a esta parte, que nasceram as festas do Espírito Santo, com a Rainha Santa Isabel e o Rei Dom Dinis, de fazer um congresso in loco, na localidade onde nasceram as festas, e por outro lado também, enfim, transpor um bocadinho para o nosso tempo aquilo que a Rainha Santa Isabel na altura vivenciou em Alenquer. E portanto, feito este desafio, começamos a pensar que congresso é que poderíamos fazer. Era hábito nos congressos internacionais falámos um pouco da realidade dos nossos locais, como fazíamos as festas, qual era a expressão das festas, e nós quisemos ir um pouco mais longe, para além dessa parte, que é muito importante, obviamente, porque mostra a expressão de um povo, quisemos também associar uma parte científica ao Congresso, portanto, no fundo, aqueles que produzem conhecimento pudessem também associar-se, de facto, a este Congresso. A alta adesão fez com que o Congresso se desenvolvesse em 3 momentos. Um primeiro na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, seguindo-se outro na Universidade de Coimbra e, por fim, em Alenquer. O conhecimento resultante destas 3 fases é a matéria colocada em atas que hoje compõem a obra. No contexto da publicação desta obra, que de facto é uma riqueza extraordinária para quem se dedica ao estudo da utopia do Espírito Santo, e o meu papel aqui foi, por um lado, congratular-me com a obra enquanto também participei de alguma maneira nela e neste sonho e nos demais congressos internacionais do Espírito Santo, e fazer a relação entre o culto do Santo Cristo e o culto do Santo Espírito, porque nós estamos aqui nesta Igreja da Misericórdia em Angra, onde praticamente tudo nasceu no final do século XV, e de ver a relação que temos no universo cristão e também na nossa sociedade açoriana entre o culto do Santo Cristo, que também esteve aqui muito presente em Angra, de um modo muito forte, sendo o Santo Cristo padroeiro da cidade de Angra, e o culto do Espírito Santo, e procurei, enfim, ver a relação entre ambos. Quando estamos a falar do Santo Espírito, estamos a falar do Pai e do Filho, e como aqui no nosso meio prestamos o culto à Santíssima Trindade, quer na pessoa do Filho com a designação do Santo Cristo, quer na pessoa do Espírito Santo com a designação do Santo Espírito. O termo Espírito Santo nesta obra assumiu diferentes significados, dependendo do estudo feito com uma perspectiva religiosa, científica ou social. Deste modo, é dado a conhecer um estudo aprofundado do culto ao divino, tanto nos Açores como nas suas origens. Tem uma origem medieval e foi desenvolvido, e as festas têm origem numa utopia teológica de Joaquim de Fiore, que sonhou no coração da Idade Média uma idade feliz sobre a Terra, uma idade de fraternidade, concórdia e de harmonia, inspirada pelo Espírito Santo. Mas essa utopia teológica desse monge calabrês de Itália depois foi traduzida em cultos populares, em rituais, e que se conservaram de forma especial nos Açores. E os Açores tornaram-se, por excelência, as Ilhas do Espírito Santo, as Ilhas da Utopia do Espírito Santo. E estes rituais, o que é que são? São uma espécie de laboratório desse mundo novo, dessa fraternidade que se deseja para o mundo todo, mas que ainda não vemos realizada na sociedade. Então os rituais são uma espécie de
exercício utópico antecipado daquilo que a sociedade devia ser, uma sociedade de partilha, uma sociedade em que todos fossem irmãos e em que não houvesse guerra. O evento em Angra do Heroísmo foi promovido pela Câmara Municipal e teve lugar na Igreja da Misericórdia. Fez-se acompanhar com a exposição de fotografia designada Divino Espírito Santo Ilha Terceira, da responsabilidade de Ricardo Laureano. Nas palavras de José Eduardo Franco, fica o olhar sobre as festividades do Espírito Santo como veículo para alcançar um mundo melhor, onde o Espírito assume um percurso de união fraterna e de igualdade. Assim terminamos o programa de hoje. Um bem-aja a todos e até à próxima.